E aí, pessoas, vocês estão me ouvindo bem aí? Tá legal? Deixa eu só ver se a galera chegou, que isso aqui eu recorto no início. A gente vai estrear, né, algo novo aqui no canal. A gente vai fazer uma live em review. Não é o melhor dia possível, porque o vizinho aqui provavelmente está tendo um daqueles eventos católicos. Desculpa, eu não sou católico, galera. Eu não sei o que pega, se é uma novena, o que é. Sei que tem um santo e tá cheio de gente. Então pode ser que tenha um pouquinho de barulho, tá? Perdão. Então, eu vou fazer o review aqui com vocês ao vivo, com impressões gerais, e depois eu abro um pequeno espaço para perguntas. E assim que essa live terminar, vocês já vão ser encaminhados para nossa segunda live, que é a nossa live do dia, nossa live da semana, nossa live aberta, tá joia? Então vamos lá, vou deixar rolando aqui no fundo, galera, o unboxing do HE10, que é o nosso fone de hoje. É o Weezer Killin HE10. Vão ter algumas coisas rolando aí no fundo. Então, cara, é o seguinte, o HE10 ele passou por aqui um tempo atrás, tá? Vou tentar falar um pouquinho mais alto aqui para abafar o barulho um pouco. E o HE10, cara, ele é um fone que me surpreendeu, ok? Ele me surpreendeu relativamente muito, assim. Ele já foi, tá? Mas eu tirei imagens, fiz anotações para que a gente possa fazer esse review. E além de agradecer ao Sérgio de Luna, eu queria deixar um agradecimento, né, de leve para os meus apoiadores, que é o que faz isso aqui acontecer de fato, turma. Então vamos lá. O Weezer HE10, US$ 70, que infelizmente cai no remesso conforme naquela linha pior de 90 e lá vai tantos por cento. Isso quer dizer que, tem que pensar bem, o kit dele é um absurdo, ok? A gente pode ir passando aqui e eventualmente vocês vão ver que o kit dele é simplesmente absurdo. E vamos lá, ele tem o som quente, tá? Com muitos subs, né? Esse é o geral da sonoridade dele. E ele lembra muito o Shu 2, por isso eu já falo da sonoridade de antemão, tá? E eu vou abordar isso um pouquinho mais pra frente. Qual é a questão? Além de ser um fone muito bem construído, olha só, ele é um fone muito bonito, kitzinho completo, o cabo dele é muito bom, vem com essa case naquele padrão do TRN Conch, o Zaful também vem com essa mesma case, né? Esse mesmo padrão de case, olha lá. Vem com essas Easy Tips. São ponteiras boas, tá? Elas falam sobre a questão de mudança de som, mas vocês já sabem o que eu penso disso daí. Passando um pouco, né? Aqui, ó. Mais detalhes das ponteiras. O apelo do Weezer HE10 é que ele tem um kit inacreditável por US$ 70, tá? Esse é o primeiro ponto. Então eu acho que a gente pode passar direto para a sonoridade com a adendo de que a ergonomia aqui não é um problema, inclusive podendo ser usado como um monitor de palco, tá? Com tranquilidade. Voltando, ele tem um som quente com muitos subs, o que lembra bastante o Shu 2. O Shu 2, vocês podem assistir o review aí no canal, a gente tem review aí no canal. O Shu 2, cara, ele em relação ao primeiro Shu, é um fone com um acréscimo de subs e graves muito alto, inclusive, tá? E com agudos levemente corrigidos, vamos dizer assim, mais contidos. No tuning do primeiro Shu, os agudos ali soavam levemente metálicos. E o que acontece aqui? É que a Weezer é meio como se fosse o Shu 2 com os agudos do Shu 1. Você pega todos aqueles graves e subs e volta aqueles agudos proeminentes. Mas acontece algo muito engraçado, cara, que o arejamento em relação ao Shu 2 é simplesmente muito bom. Deixa eu ir passando aqui, vamos ter imagens do cabo, né? Provavelmente, que é um cabo absurdo. Vejam isso. Eu não lembro se isso aqui é modular e tem como comprar mais, mas eu acho que não, tá? Mas aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou pausar aqui um pouco a parte de mostrar o fone para poder mostrar a curva de resposta, tá? Para vocês verem, inclusive, que ele é muito parecido com o Shu 2 até nas medições. E no ouvido a mesma coisa, cara. É muito parecido. Então vamos lá, o que eu posso trazer, né? Tendo o Shu 2 como base. Eu vou recomendar vocês irem ver lá o review do Shu 2, que ainda não viu depois daqui, tá bom? Cara, o HE10 ele tem mais arejamento. Esse acréscimo, né, nos subs, tipo assim, de maneira até irônica, meio que faz com que esses agudos que poderiam soar agressivos, né, esses super agudos poderiam soar agressivos, não soem tão agressivos. Existe uma diferença de frontalidade relevante, tá, do Shu 2 pro Weezer HE10, tá bom?
Deixa eu só verificar como estamos aqui. Estamos online, ok. Tudo de boa. Então sim, né, diretamente falando, ele poderia ser um upgrade do Shu 2. Agora sim, eu tenho algumas observações importantes, tá? Esses super agudos eu digo assim, acima de 12 kHz, tá? Eles passam um pouquinho a mais do que seria uma referência, né? Mas não é como se esse fone tivesse uma curva, uma sonoridade de referência. Então, dessa forma, né, ignorando essa relação do contraste que eu já expliquei que para mim aqui é benéfico, o H10, cara, é muito frontal, né? Naquele mesmo esquema, vozes femininas com muita ênfase, né, por causa desse aumento aqui no Pina Gain, e as vozes masculinas, elas têm muito corpo, elas soam mais quente, né? Se a gente comparar o geral de vozes femininas com o geral de vozes masculinas, as vozes masculinas vão soar mais quentes que as vozes femininas. É nesse sentido que eu quero dizer. E assim, instrumentos como o baixo, né? E por que eu falo sempre como o baixo? Porque como o baixo, a gente tem vários outros instrumentos, como por exemplo o fagote, né? Que seria um outro tipo. Um outro tipo de baixo, né? De certa forma. Eles soam muito bem aqui. E eles soam bem melhores do que no Shu 2. E é nesse sentido que vem o upgrade. Porque justamente por causa desse arejamento a mais. O Shu 2 já é um show de detalhamento na faixa de preço dele. E o H10 ele estende um pouquinho essa noção, dando contornos um pouquinho melhores, né? De forma que eu considero esses contornos relevantes, tá bom? E eles são sim parecidos o suficiente para você que gosta do Shu 2 querer um. Atenção nisso, tá? Você que tem um Shu 2 e gosta muito dele, talvez seja o suficiente para você querer um H10. Conjunto de kit, né? Sonoridade excelente. É muito parecido, né? Quando a gente gosta de algo parecido não é necessariamente ruim, mas em contrapartida, algo parecido pode ser justamente o que desmotive, né? Uma vez que você já tem grande parte do que o H10 entrega no Shu 2. Beleza, com um kit mais simples, construção relativamente mais simples, a ergonomia é pior do que no H10, né? De fato, o H10 ele faz jus a gente chamar ele de upgrade. Mas ao mesmo tempo, cara, pode ser que você goste dos agudos do Shu 2 como ele tá ali, entendeu? E na realidade o que acontece não é exatamente um acréscimo no H10, é um deslocamento. Ao invés de você ter agudos que estão naquela região que bate mais ardido, como é no caso do Shu 2, não que ele seja ardido, mas é porque os agudos que têm ênfase são dessa região. Aqueles que passam do ponto começam a arder, tipo, acontece em alguns fones da KZ, por exemplo. Alguns vão ter referência aí. Eles deslocam esse acréscimo mais para uma região de arejamento. Assim, é uma região, cara, que a gente não consegue nem medir, tá? No Coupler aqui. Então, tipo, isso aqui, esse picozinho aqui, isso aqui que vocês estão vendo é ressonância. Isso aqui não é referência não, tá joia? Mas é isso, caras. Então, é o seguinte, pela proposta de como queremos fazer esse review aqui, estão dadas, tá? As minhas impressões gerais. Eu vou abrir um espaço aqui para o chat, a gente vai trocar uma ideia, tá? Uma pequenininha rodada de perguntas. Eu só queria, né, colocar aqui que o Weezer HE10, se vocês tiverem oportunidade de importar gostando do Shu 2, vale muito a pena, até gostei muito do fone. Eu cheguei até a dar 5 estrelas para ele aqui no Squig, porque eu acho que ele compensa muito, assim. E eu desconsidero, claro, os valores de remessa conforme, porque não dá, cara. Tudo pode alterar em alguns dias, por exemplo, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Pro bem ou pro mal, a gente não sabe o que vai acontecer. Então pense assim, é um Shu com micro detalhamento um pouquinho melhor, tá bom? Isso faz com que o palco se expanda um pouquinho mais, um belo all-rounder, né? Com todas as qualidades que um fone de $70 pode ter. Então, com isso, a gente vai para nossa, né, rodadas de perguntas. Então, deixa eu voltar aqui para imagens e eu vou voltar aqui para poder ler o chat enquanto a gente passa imagens. Beleza? Então, já estou vendo aqui que alguns apareceram. O Nuno vai pro circo, legal. Tá. HE1002 é a 500LM, né? Qual que é mais bonito? Cara, eu tenho minhas dúvidas. Eu não peguei os outros dois, né? Então eu prefiro não opinar, mas esse fone é bastante bonito. Tá bom, ele vai...
Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Eu vou aguardar um pouquinho. Se não, cara, eu vou encerrar aqui, porque aí daqui a pouco a gente começa a nossa livezona do dia. Isso aqui vai ficar disponível, tá? Com recortes depois pra turma que quiser assistir depois. Esse aqui eu vou conseguir editar no estúdio de fato. Então, se alguém quiser algum comparativo, alguma coisa pertinente, essa é a hora da verdade. Em questão de unboxing, se ele é o melhor na faixa de preço, cara, eu acho complicado porque a gente tem muitos bons fones, né? Por exemplo, quando a gente pega um TRN Conch que custa metade do preço, ele tem um unboxing de fato até melhor, tá? Até melhor. Vem com ponteiras de espuma, né? Vem com o mesmo tipo de case, né? Mas o cabo é modular, né? O cabo do HE10 é melhor, mas o cabo do Conch é modular. E isso é relevante. Aqui a gente tem mais imagens dele. Eu acho que minha cabeça está na frente, mas aí eu estou mostrando mais da shell dele como é. Então, no geral, velho, eu acho que pelo unboxing compensa quando a gente compara na faixa de preço, né? Mas o melhor é muito difícil de cravar, porque a gente tem muita coisa, né? Os unboxings têm melhorado bastante. Na verdade, isso tem sido mais um ponto de crítica do que de elogio, né? No fim das contas. Então, aqui, ó, o Anderson fez uma pergunta legal, que é em relação à questão de detalhamento, né? E assim, cara, detalhamento vai estar realmente, literalmente atrelado à atividade nos agudos, né? Assim, tem umas outras questões, mas eu vou me ater a isso. Então, assim, cara, EA500, HE10 e Truffia erexa. Eu vou ser obrigado a defender o Truffia erexa nessa. Por um motivo muito simples. Eu prefiro os outros dois, tá bom? E dos três, eu acho que o mais coerente é o HE10 em questão de tuning no geral. Mas em questão de detalhamento, é o Truffia erexa. Porque o EA500, cara, ele é um bom fone, tá? Eu gosto bastante. Prefiro ele do que o Truffia erexa, mas ele tem agudos artificiais, para ser bem direto assim. Ele beira a artificialidade de forma que eu não considere que seja viável para ter esse tipo de referência. Isso daqui definitivamente é melhor do que o EA500. Então seria o Truffia erexa em primeiro, o HE10 em segundo e o EA500 por último, tá bom? Me parece que ele não tem nada de destaque, né? O HE10 de fato. Assim, ele é aquela pegada de sonoridade quentinha, né? Agradável. Entre ele e o Zero Red, qual seria melhor? Difícil sem ter um parâmetro, cara, para poder puxar assim, sabe? O HE10, pra ouvir música assim no dia a dia, pra mim é uma melhor opção, tá bom? Agora o vermelho, definitivamente ele é melhor tunado do ponto de vista de referência. As vozes ficam mais recuadas ou frontais do que no Shu 2. Então, elas ficam um pouquinho mais recuadas do que aquela frontalidade do Shu 2, que pode agredir algumas pessoas, né? Ele tem justamente esse deslocamento que faz com que ele seja um pouquinho para trás, mas ao mesmo tempo entregue micro detalhes melhores, entendeu? Pois é, Anderson, quando o som é artificial fica... depende, né? Assim, fica ruim, mas eu acho que depende muito da proposta, né? Porque tem a proposta de ser de referência, tem a proposta de ser divertido, às vezes algo artificial faz sentido mesmo. Né? Por exemplo, no HE10, para mim, existe esse equilíbrio. Tá? Para mim, existe muito esse equilíbrio. E é isso então, turma. 15 minutinhos. Sim, uma vantagem em relação ao Shu 2, essa diminuição de frontalidade, eu acho que no geral é. Apesar de eu gostar muito de como essa curva da Moondrop, o HE10 ele é bem menos cansativo, né? Se a gente considerar que o Shu 2 é cansativo. Ok, turma. Eu vou aproveitar esse vídeo para poder fazer um chamado pra galera, velho, para poder participar das lives, né? As lives abertas, etc, etc. Porque a gente faz isso sempre, acho que é a melhor maneira da gente interagir.
mais divertido do que o Hype 2? Aí não, cara. O Hype 2 ele ganha muito na questão de ter aqueles agudos recortadinhos, uma boa pancada, sabe? Que nenhum fone nessa faixa de preço tem. É uma faixa de preço baixa demais pra, assim, né, no cenário de hoje pra gente encontrar essa qualidade. Estão me perguntando se o Blom BL3 é melhor do que ele, ou o contrário, né? Assim, né? Blom BL3, não. A H10 é melhor. Apesar deles terem propostas parecidas, por incrível que pareça. Ok. Salve, André. Então, estamos estendendo mais um pouco. A música tá no volume legal, turma? Ou sem muitos problemas? Agora eu vou deixar aqui numa parte mais aberta, depois eu recorto lá. Entre ele e o Art T10, em qual sentido, cara? Se é no sentido de comprar e ter um... Bom, eu acho que o T10 ele é um tiro mais certeiro, porque o T10, cara, você pode comprar ele abaixo de $50, né, eventualmente em promoções. Tem um detalhamento consideravelmente superior, né, mais contido nos graves, te dá uma referência que é um pouquinho mais neutra nesse sentido específico de temperatura, né, sabe, na tonalidade. Me sinto jogando Superstar Soccer na parte do menu. É por aí. Só pra ter alguma coisinha de fundo, né? Mas eu acho que é isso, assim, o T10 ele vai ser uma compra mais certeira. Assim, eu acho, por exemplo, em relação ao Art R1, eu acho uma disputa direta que condiz mais, sabe? E assim, cara, de certa forma, eu prefiro até o R1. O que justificaria o HE10 aqui é a questão do arejamento e a questão do unboxing, né? Mas o R1 é mais barato, isso tem que ser dito, tá? Isso é uma boa observação. Você quer saber entre ele e todos os fones, né? Eu não gosto muito do Titan S, não. Mas assim, é muito difícil eu te apontar, né? Entre um fone e outro de assinaturas tão diferentes. Mas se eu prefiro o Titan S e o HE10, definitivamente o HE10. Né? Mas é isso. Então, assim, caras, quem tem aquela super curiosidade, né, do HE10 que muita gente gostou e tal, putz, eu queria testar, mas não rola de testar, vai num Shu 2 que é sem erro, cara, sem erro. Entre um ou outro, em qual tu iria? O Weezer HE10 ou o Singot A500? O HE10. O HE10. Né? Isso pensando como fone único, cara, poucos fones me fariam não ir no HE10, considerando esses embates em faixas de preço menores, ok? Então, Edson, eu acho que ele brilha muito em estilos que você precise de... Você precisa não, que você tenha uma ênfase em baixo, né? Que é onde o Shu 2 não entrega tão bem. Por exemplo, até em questão de textura, vamos pensar em baixo em músicas na pegada tipo do Stevie Wonder, por exemplo, que também tem o clavinete, né? Que, cara, a texturização com o impacto dos graves, putz, é muito bem-vindo, sabe? Eu acho que é nessa daí que se destaca. Todos esses tipos de fone, né? Então, eu sei lá, né? Por exemplo, não é que eu acho que é ruim algo como um metal muito moderno, né? Que tudo soa um pouquinho mais fechadinho. Mas, de fato, cara, quando a gente pega alguma coisa na linha do Creedence, né? Por exemplo, que é um estilo de rock com tudo mais separadinho, né? Que o violão tá bem separadinho do baixo e tal. Pra mim, aqui a gente tem uma apresentação muito boa, saca? Isso tem muito a ver com esse tipo de tuning, assim, na minha opinião.
É isso para uma apresentação quente, claro. E não, né? Eu imagino que algumas pessoas levem em consideração que fones com muitos subs e graves talvez sejam muito bons em música eletrônica. Eu não acho que aqui ele brilha, não. Pensando no geral. Muito bom, claro, mas eu prefiro algo mais seco para curtir esse tipo de som. Então é isso, turma. Olha só. Daqui a alguns minutinhos a gente vai começar a nossa live aberta. Né? Dá tempo da galera puxar aí no 2x para poder terminar o review. E a gente se vê daqui a pouco, tá? Vocês vão ser automaticamente redirecionados aí, tá bom?